O mercado livre de energia já é responsável por 30% do consumo nacional e oferece economia para empresas. Para saber mais, conversamos com Raimundo de Paulo, diretor da Enecel Energia. Qual a história da Enecel e como foi a criação da empresa? Bom, vamos falar um pouco da Enecel. A Enecel ela foi criada em 1988 pelo Clóvis Lobo de Rezende, um grande amigo, que trabalhou durante quase 40 anos na CEMIG, ocupando vários cargos na CEMIG, inclusive de superintendente geral da empresa. CEMIG é a grande empresa de Minas Gerais em termos de suprimento de energia elétrica e, sem dúvida, é uma das maiores empresas do país. Então, o Clóvis, ao aposentar, ele criou a Enecel, isso em 1988. Na época, estávamos com a nova Constituição, que é a Constituição de 88, que abria a porta inicialmente para o que é hoje o Mercado Livre, começando na questão da concessão de usinas hidrelétricas. Ou seja, as empresas existentes na época não mais poderiam receber, por indicação, a concessão para construir uma nova usina. Era necessário que participassem de uma concorrência. E com isso também abriu a possibilidade de empresas privadas entrarem nesse segmento. Isso em 1988. Então a Enecel começou com esse objetivo de assessorar aquelas empresas que estavam interessadas na autoprodução. A minha história tem muito a ver com a CEMIG. Eu trabalhei na CEMIG durante 23 anos, muito envolvido também na parte de expansão da geração da empresa. E antes de sair, nos últimos anos que eu trabalhei na CEMIG, nós fomos responsáveis pela montagem de consórcio entre uma empresa estatal, CEMIG, com empresas privadas. E realmente conseguimos êxito, e é uma referência em termos de Brasil, o consórcio de Igarapava, em que a CEMIG participava com minoria e nós tínhamos mais outras empresas, e hoje são grandes empresas no Brasil, como a Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, o Grupo Votorantim e a Anglo American, que hoje é a Anglo Gold, uma empresa localizada, situada lá em Nova Lima, Minas Gerais. Isso deu para a minha pessoa, digamos assim, uma experiência muito grande em lidar com esse tipo de problema, ou seja, como fazer parceria entre empresas estatais e empresas privadas. Então, quando veio uma aposentadoria em 97, e já estava trabalhando na Enecel, já prestando serviço de consultoria à Enecel, aí eu me engajei realmente na Enecel em 97, e a empresa, que era uma empresa inicialmente só de consultoria e assessoria, ao longo desse período, que nós estamos para fazer 15 anos lá na Enecel, ela se tornou realmente uma empresa que hoje tem engenharia, tem consultoria e tem comercialização de energia e gestão de contratos de energia. A Enecel ela tem uma história muito bacana, porque ela começou com o Clóvis, uma empresa de quase 2 pessoas, e nessa sua evolução ela conseguiu superar grandes desafios. O Brasil é um país de desafios e é um país que está montando a sua legislação de forma recente. Nós, realmente, o Mercado Livre, por exemplo, nós podemos dizer que, de fato, ele começou depois da mudança no modelo implementada pelo Fernando Henrique e com a criação da Agência Nacional, a ANEEL, a criação do ONS, entendeu? E também do MAI, que era o Mercado Atacadista de Energia. Isso em 2000. E a Enecel, desde o primeiro momento, estava lá, acompanhando toda essa mudança e participando. Então essa é uma coisa bacana, que nós fomos evoluindo
com o sistema e à medida que o mercado foi crescendo, a empresa também foi se aprimorando, foi se evoluindo e hoje nós dizemos que podemos atender as grandes indústrias, principalmente aos novos projetos industriais, na questão suprimento de energia elétrica. Ou seja, a gente busca as melhores oportunidades, as melhores condições para que o insumo de energia elétrica não seja um custo muito elevado para essas empresas. E aí, nada melhor do que elas ingressarem no Mercado Livre. O que é o Mercado Livre de Energia e para quem ele está destinado? Qual segmento? O Mercado Livre, ele teve a sua origem, vamos dizer assim, com o Eliseu Rezende, um deputado federal, que lançou as primeiras leis que deram a formação, a modelagem desse mercado. E o grande objetivo é que as grandes indústrias poderiam contratar o seu suprimento de energia diretamente com aqueles que produziam ou com os grandes fornecedores. Com isso, você, vamos dizer assim, negociar diretamente o suprimento de um insumo para a sua indústria sempre traz vantagem. E os nossos industriais são muito competentes naquilo que fazem, principalmente nas negociações. E com isso conseguiram bons contratos de energia que resultaram em redução significativa no seu insumo de energia elétrica. Tanto que viabilizou-se várias empresas nesse país graças ao Mercado Livre. Além disso, o Mercado Livre é uma referência para a questão da expansão também, porque é onde que você faz a referência de preço também. E não tem a menor dúvida que também alguns dos projetos se tornaram possíveis também graças ao Mercado Livre. A questão principal é, por que nós criamos isso? Primeiro, não é um privilégio do Brasil. Existe isso no mundo inteiro. Em todos os países da própria nossa vizinhança aqui, América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Então, é uma questão de tendência mundial. E alguns países até não é somente para a classe industrial, que agora no Brasil também não é somente para a classe industrial, nós expandimos mais. Nós chegamos até 500 kW, podemos dizer assim, com os consumidores especiais, já podem contratar diretamente o seu consumo de energia. Então, eu diria que é uma questão até de tendência mundial e oportunidade para as indústrias brasileiras. Como o Mercado Livre de Energia está sendo aceito pelo público brasileiro? Vamos ver o seguinte, quer dizer, hoje, quando começou-se o Mercado Livre, digamos, nós tínhamos aí algo em torno de 100 agentes. Então você podia colocar numa sala os 100 agentes e isso foi, digamos assim, que de fato começou mesmo a partir de 2003. Teve alguns ensaios, mas de fato mesmo, a partir de 2003 em diante, que a coisa cresceu. Então nós começamos com poucos agentes, vamos dizer, só o que já existiam. As distribuidoras, os geradores, entendeu? Não tínhamos nenhum produtor independente, autoprodutores, então depois começou a entrar os consumidores livres. Hoje nós estamos com mais quase 1.600 agentes. Quer dizer, já não dá mais para fazer uma reunião numa sala. Tem que ser um belo teatro aí para ir colocar 1.600 pessoas lá dentro para responder. Então, quer dizer, isso mostra em termos de quantidade o número. E não tem receio de dizer que daqui a alguns anos, talvez esse número multiplique-se por 3 ou 4, porque existe espaço para o crescimento. Em termos de volume de consumo, como você mesmo disse, nós estamos em 28%, tendendo a 30% do mercado. E estamos, quer dizer, quem são as empresas que participam? Eu diria que são as tops do Brasil. São aquelas que representam, têm a maior participação no PIB nacional.
Então eu diria que são as empresas assim, mais avançadas do país, com maior capacidade, com maior liquidez, está no Mercado Livre. Então é um segmento, digamos assim, de mercado que movimenta muitos bilhões de reais e que realmente permitiu que várias, digamos assim, empresas nossas, até geradores mesmo, que estavam com uma série de problemas do ponto de vista até de ajuste de balanço financeiro, e hoje estão muito bem, entendeu? Quer dizer, e a tendência é que esse mercado, como eu disse, cresça cada vez mais. Quais as vantagens do serviço? Há algum tipo de economia para o consumidor e existe algum tipo de dedução de imposto? E também gostaria de saber em relação à sustentabilidade, se ela é presente. Não, na realidade, a questão de imposto, não há nenhuma, digamos, isenção por ser Mercado Livre. O que acontece é que você administra, você gerencia a sua compra de energia. É lógico que você paga pelo uso do fio, das linhas de transmissão. E o governo brasileiro, ele impôs encargos setoriais para todos os consumidores, sem exceção. E agora está aí no esforço para justamente eliminar esses encargos, o que vai reduzir, sem dúvida, a conta não só do consumidor no Mercado Livre, como de todos os consumidores do Brasil. Mas a grande vantagem do Mercado Livre é você poder gerenciar essa questão do custo da sua conta de energia elétrica. Isso digamos assim, é a grande vantagem. Entendeu? Com relação à sustentabilidade, aí tem uma política de governo, entendeu? Mas vamos dizer o seguinte: as fontes alternativas, que são sempre, a maior parte delas tem toda uma sustentabilidade, e a energia elétrica produzida por essas fontes tem esse caráter, permitiram que houvesse uma entrada nesse mercado dos consumidores que estavam abaixo de 3.000 kW, que foram constituídos os consumidores especiais. E entraram aglomerados de comércios, pequenas indústrias, que é o segmento que mais cresce. E cresce porque eles podem comprar energia dessas fontes alternativas. Então eu poderia dizer que até do ponto de vista de sustentabilidade, o Mercado Livre é o impulsor dessa questão e até da limpeza da matriz energética brasileira. Seja com as questões de usinas de açúcar e álcool, entendeu? Que realmente está aí produzindo, seja no caso das usinas eólicas, seja no caso da cogeração de diversas, e seja no caso das pequenas e micros centrais hidrelétricas. Para finalizar, eu gostaria de saber qual é que é a meta de crescimento da empresa para esse ano de 2012. A empresa, a Enecel, ela, nesses últimos 3 anos, seja por conta de um planejamento estratégico que nós desenvolvemos a partir da crise de 2008, e que realmente teve um impacto em todo o segmento, inclusive segmento da parte de novos investimentos para o Brasil, grandes empreendimentos tiveram que ser retardados. Então nós fizemos todo um planejamento e hoje nós estamos colhendo os frutos. Quer dizer, a empresa ela tem vindo num crescimento superior a 40% ao ano nos últimos 3 anos. E o que realmente nos alegra bastante e nos incentiva a continuar no desafio. A previsão nossa, inclusive, é de fechar esse ano em relação ao ano passado nessa faixa de 30% a 40%. Grande parte disso vem do Mercado Livre, do nosso trabalho que a gente faz focado nos clientes do Mercado Livre. Nós acreditamos que o Mercado Livre, por sua vez, ele tende a crescer também nos próximos anos. Aí precisa que haja mais oferta de energia para esse mercado. É preciso que se desperte no investidor, principalmente dessas fontes alternativas, que esse segmento é o que vai viabilizar muito empreendimentos.
e vai permitir que vários investidores, vários empreendedores e nos seus vários níveis, inclusive de capital, não estão falando aí em centenas de milhões de reais, não. Estão falando mesmo em alguns milhões de reais, consegue construir uma central hidrelétrica ou até mesmo uma usina eólica e ter condição nesse mercado de colocar a sua energia. Então, isso é que nós acreditamos que, em número, esse mercado de consumidores especiais, aqueles menores, provavelmente vão ter um crescimento de mais de 200% nos próximos 3 anos. E é uma oportunidade incrível para quem quer investir em fontes alternativas no Brasil. Então é isso, muito obrigada.